Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer esse delicioso pão integral caseiro. É uma receita fácil, acompanhe o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos ao vídeo de hoje? Para fazer o pão integral, eu já coloquei aqui na minha bacia 500 gramas do trigo integral, tá? Não tem como fazer um pão integral usando somente trigo integral, porque o seu pão não vai crescer e aí ele vai ficar duro. Então, você pode usar de 30 a 50% de trigo integral na sua massa. Por exemplo, eu vou fazer uma massa de 1 quilo, tá? Para render dois pães de 500 gramas. Então, o que eu vou fazer? Eu posso usar de 300 a 500 gramas de trigo integral, tá? Você pode usar 300, 400 ou 500. Eu estou usando 500, vou usar 50% de cada um. Então, coloquei aqui o trigo integral. Vou estar colocando agora o trigo branco para misturar, tá? O normal. Então, eu tenho aqui... Vou colocar 400 e vou deixar os outros 100 para mim dar o ponto da massa, tá? Agora, eu vou acrescentar uma colher sobremesa de sal, ó. E 4 colheres sopa de açúcar. Eu faço pão... Eu faço pão da seguinte maneira: o meu pão, ele não é nem doce e nem salgado demais. É aquele pão meio termo que você pode comer tanto com geleia quanto com patê, que ele vai ficar bom, tá? Tem gente que prefere pão mais salgado, aí diminui o açúcar. Se preferir que ele fique mais doce, pode aumentar um pouquinho o açúcar, tá? Agora, eu vou dar uma pequena misturada aqui. Para colocar o fermento pelo seguinte, é bom não colocar o fermento em contato direto com o sal, tá? Que ele pode impedir a ação do fermento. O sal pode matar as bactérias que vão fazer o pão crescer, as bactérias do fermento. Então, agora eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de fermento. Eu estou usando o fermento biológico seco, que você não precisa fazer esponja, nada, ele vai direto na massa. Agora, eu vou acrescentar o óleo. Eu uso nessa massa aqui 8 colheres sopa de óleo, tá? Fazendo bem detalhado para vocês verem bem os detalhes. Agora, eu vou acrescentar 450 ml de água morna, de morno a frio, tá? Eu não uso na temperatura ambiente, por mais que esteja calor, eu sempre dou uma leve aquecida nela, mas não pode ser quente para também não danificar o fermento, tá? Ela tem que ser de morno mais para frio. E aí, agora eu vou mexer. Eu começo mexendo com a minha colher. E aí, depois eu vou sovar ele, tá? Enquanto eu consigo mexer com a colher, eu mexo com a colher, tá? Eu não uso ovo e não uso leite no meu pão, por quê? Porque eu quero que ele tenha uma durabilidade maior. Se eu usar ovos e leite, a durabilidade dele vai ser menor. Eu já fiz o teste com esse pão aqui. A durabilidade dele foi 15 dias, tá? Guardado na geladeira, né? Eu coloquei naqueles pacotinhos que vai na geladeira, aquele saquinho plástico que a gente compra no mercado. Ele durou 15 dias. Ele estragou depois de 15 dias? Não, é que nós consumimos ele depois no 15º dia, então, mas é uma durabilidade bem grande. Tá, colocou na geladeira, nossa, mas aí o pão vai ficar sequinho, não. Você usa, guarda ele na geladeira, né, se você quer fazer, por exemplo, para a semana toda. Aí, o que você faz? Existe algumas maneiras para você fazer com que ele volte à textura normal dele. Uma delas é a seguinte:
Você, antes de consumir ele, tipo, uns 40 minutos antes, você tira ele da geladeira e deixa ele na temperatura ambiente. Ele volta a ficar macio e gostoso, com o mesmo aspecto de quando você acabou de fazer. Outra maneira rápida também de você consumir ele. Você tira da geladeira, por exemplo, corta as fatias que você vai consumir, coloca num pratinho, né, que vai ao micro-ondas, cobre com papel toalha, esquenta 9, 10 segundos no micro-ondas, ele fica bem macio novamente. E as outras maneiras é você pôr ele numa torradeira, colocar ele, se você prefere ele mais crocantinho, aí você pode tirar, tirando a parte de que você não vai fazer nada da temperatura ambiente. Se você deixar na temperatura ambiente, você vai deixar na temperatura ambiente por 40 minutos e vai consumir. As outras maneiras, no micro-ondas, torradeira, tudo você tira da geladeira, já corta e já faz o que você vai fazer. Pode dar uma tostadinha numa sanduicheira, da maneira como vocês quiserem. Mas a maneira que eu acho mais prático de consumir é deixando na temperatura ambiente ou aquecendo levemente. Por exemplo, se eu esqueço de tirar ele com antecedência, né? Eu aqueço ele levemente no micro-ondas, tá? E aí ele volta a ficar perfeito. E agora, ó, só dá o ponto. Lembra que eu falei que eu ia pôr uma parte do trigo branco? Ia deixar 100 gramas pra mim dar o ponto, né? Então, ele tá separado aqui no meu copinho. E agora eu vou dar o ponto dele, olha só. Veja que ele já tá quase dando ponto. Então, é mais ou menos, no total, 1 quilo de trigo, tá? Vai depender da umidade do seu trigo, da marca. Você pode usar um pouco mais ou um pouco menos. Então, é bom sempre ter um pouquinho além. Toda vez que você vai trabalhar com pão, você não pode ter só a quantidade exata do trigo que você pretende usar. É bom sempre ter um pouquinho a mais para você poder dar o ponto, tá? Ó, o meu tá quase dando ponto. Depois que ele chega no ponto, que ele desgruda da mão, a gente dá mais uma sovadinha nele de alguns minutos, né? De 5 a 10, depende da pressa de vocês. E pronto, ó. Se sente que ele tá grudando na mão ainda, ó, coloca mais um pouco. O meu ainda não chegou bem no ponto, então eu vou usar mais um pouquinho do trigo que eu deixei separado aqui, ó. E vou amassar. Pão a gente tem que pôr força mesmo, tá? Ó, tem que amassar com vontade até misturar tudo. Essa receita aqui que eu tô passando pra vocês, vocês podem dobrar ela, caso vocês queiram, por exemplo, fazer para vender. Aqui na região onde eu moro, o preço do pão integral caseiro de mais ou menos 500 gramas é em torno de R$7. Vende ele a R$7. No caso, se eu for vender, seria R$7. E aí, para valer a pena, né, para quem vai vender, vocês podem dobrar a receita, tá? Olha só. Agora, basta. Ele já chegou no ponto, ó, ele tem um pouco de trigo. Agora eu vou sovar ele por mais ou menos 5 minutos. Ó, notem que eu tô sovando ele aqui e ele não tá mais grudando na minha mão, ó. A massa tá ficando bem homogênea. Eu gosto de sovar ele aqui na própria bacia, tá? Quem preferir pode pôr na mesa, higieniza a mesa e coloca, não tem problema. Isso fica a critério de vocês. Mas como eu tô trabalhando aqui com uma bacia grande, e esse aqui não é um pão que necessita de tanta sova, né? Então, eu
faço assim mesmo. Eu prefiro. Ó. Veja só como é que está a minha massa. Está pronta. A massa do pão integral, ela é mais pesadinha assim mesmo, tá? Olha só. E agora eu vou cobrir e vou deixar crescer, ó. Da quantidade total do meu trigo que eu separei, sobrou isso daqui. Agora eu vou cobrir e vou deixar ele crescendo por 1 hora, tá? Eu deixo exatamente 1 hora. Eu gosto de deixar no meu forno elétrico, tá? Deixo com ele desligado, por quê? Porque lá é um local escuro e quente, tá? Então, vocês acham um lugar na casa de vocês que seja assim, que não pegue corrente de ar, tá? E seja bem quente, isso vai facilitar o crescimento do pão. Então, vamos deixar crescer por 1 hora. Minha massa já ficou 1 hora crescendo, então eu vou preparar a forma. Eu pego a forma. Eu gosto de usar essas formas aqui porque deixa o pão com um formato mais bonito. Coloco óleo e vou passar no fundo e na lateral das duas, ó. Essa forma aqui que eu estou usando, ela tem 26 centímetros de comprimento por 16 de largura, por 12 de largura, desculpa, e 5 de altura. Eu deixo nas descrições do vídeo bem certinho para vocês a medida da minha forma. Se eu não me engano, quando eu comprei, ela estava como forma número 4, tá? Untei as minhas formas, vou separar elas. E agora vamos trabalhar com a massa. Olha só como ficou a nossa massa. Veja tanto que ela cresceu, ó. Vou dar uma mexida aqui. Ok? Agora eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou higienizar a minha mesa e já volto pra gente abrir essa massa. Aqui está. Olha só. Dou mais uma amassada. Notem que ela não está grudando na mesa. Isso depende do trigo que vocês usam. Uma forma de vocês saber se o trigo que vocês estão usando é um bom trigo, é o fato de que depois que você dá o ponto do pão, você vem trabalhar numa bancada e ele não fica grudando, olha só. Se tiver grudando de vocês, vocês podem untar a bancada, a mesa que vocês estiverem usando com óleo, ou pode polvilhar com farinha de trigo para vocês conseguirem trabalhar a massa, tá? Tô cortando ela em 2 partes iguais. Agora, o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu amasso aqui bem, ó. E faço isso daqui. Quem quiser, aqui nesse ponto aqui, ó, já pode colocar o pão na forma dessa maneira aqui, ó. Ele já vai ficar bonitinho e tudo. Mas eu gosto de pegar um rolo e abrir a massa, tá? Eu acho que ele fica, principalmente se alguém quiser fazer para vender, eu acho que ele fica mais bonito. Abro bem, viro do outro lado. Como eu disse, a minha massa não tá grudando, então eu consigo trabalhar bem com ela. Geralmente, quando se trabalha com o trigo integral, você consegue uma massa assim que não gruda, tá? Ele é mais fácil porque ele absorve mais a água da massa, então você consegue trabalhar melhor. Ele fica bem mais tranquilo para abrir, olha só que lindo. Ó. E vou abrindo, passo o rolo, ó, quantas vezes achar. Não há necessidade de abrir muito fino, tá? Porque é só pra modelar o pão e deixar ele mais bonitinho. Aí vocês abrem quanto vocês quiserem a massa, olha só. Aqui, uma última vez. Pronto. Agora, eu começo aqui da... Deixa eu ver se tá mostrando bem no vídeo aqui, ó. Aqui, ó, pego a pontinha dele e vou enrolando, olha só. Até o final. Ó. Isso vai fazer com que eu tenha um pão esteticamente mais bonito, olha só. Agora, basta colocar na assadeira. Ó.
fazer a mesma coisa com a outra metade. Aqui estão os meus 2 pãezinhos enrolados. Agora eu vou cobrir novamente e vou deixar eles aqui na forma até que eles preencham a forma, tá? Ele vai crescer e vai encher aqui o comprimento e a lateral da forma, tá? Em média, ele não chega a 1 hora, tá? Ele demora uns 40 minutos para fazer isso. Vai depender do clima, né? Se tiver mais calor ou menos calor. Mas é isso, é só a orientação agora é deixar ele dobrar de volume, tá? Então, depois nós voltamos para pôr esses deliciosos pãezinhos para assar. Aqui está, então, ó, deixa eu mostrar para vocês, depois de 40 minutos, note que ele quase encostou aqui, falta um pouquinho, aqui, esse aqui já encostou nos 2 lados da forma, tá? Agora, é só levar para assar. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, nessa segunda etapa de crescimento, eu deixo ele aqui na mesa mesmo, tá? Eu não ponho no forno novamente, eu deixo ele aqui, porque a gente não pode ficar movendo ele de lugar. Eu preciso pré-aquecer o forno, né? Então, se ele estiver lá dentro, eu vou ter que remover e nisso eu corro o risco dele murchar, tá? Então, daí eu deixo ele aqui no local paradinho e só levo pro forno na hora de assar. Forno pré-aquecido, 180 graus, tá? Deixei ele aquecer 10 minutos e agora eu vou levar meu pão lá, em média 40 minutos. Eu uso forno elétrico, ele leva 40 minutos para ficar pronto. Eu uso o dourador, o meu forno elétrico tem dourador, mas eu uso ele só no aquecimento do forno, tá? Depois que eu coloco o pão lá dentro, eu deixo o dourador desligado, tá? E aí você vai deixar, como que você vai ver o seu pão? Você vai ver a coloração em cima dele, se ele tá da maneira como você quer, ele está assado, tá? Eu mostro pra vocês o ponto que eu deixo o meu, e aí digo pra vocês o que vocês fazem se vocês quiserem um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Eu gosto do meu pão bem assado, tá? Então eu deixo 40 minutos. Outro detalhe que eu não falei pra vocês, eu não pincelo gema em cima do meu pão, caso vocês gostem, vocês podem fazer isso, mas ele recai naquela mesma situação de eu não usar o ovo na massa. A durabilidade dele vai ser menor, a chance dele mofar vai ser maior, tá? Então, por isso eu não pincelo nada em cima do meu pão, coloco ele pra assar dessa maneira. Aqui estão, tirei meus pães do forno, tá? Ficou por 40 minutos. Quem quiser ele um pouquinho mais claro, deixa menos tempo, vai observando e deixa na coloração que vocês querem. Só lembrando que o pão integral, ele naturalmente fica um pouquinho mais escuro, a casca, do que o pão branco, tá? Cuidado para não tirar ele muito antes e deixar ele cru, porque senão ele vai mofar mais rápido. Agora eu vou deixar ele esfriar e daí vou tirar, esfriar não totalmente, ficar morno, que eu consiga tocar na forma e aí eu já vou tirar da forma. Ó, passaram-se 20 minutos, tá? Eu já consigo tocar aqui nas minhas formas, então eu vou tirar para que ele termine de esfriar aqui, ó. Pego aqui delicadamente, ó, e tiro. Eu deixo ele primeiro de lado, porque ele sai da forma um pouco úmido aqui a parte de baixo, tá? Então, eu deixo ele aqui um pouquinho assim pra ele sair essa umidade. Vou cobrir ele. E vou deixar ele esfriar para cortar. Quem gosta de comer pão quentinho, né, com manteiga, que é uma delícia, pode já cortar. Tirou da forma, pode cortar. Agora, quem vai guardar ele na geladeira, como eu falei, tem que deixar esfriar bem para depois colocar no saquinho. Por quê? Porque se você colocar ele no saquinho e ele estiver quente, vai soltar vapor no saquinho e aí ele não vai durar o tempo necessário que você quer ele na geladeira. Ele pode estragar antes, ele não vai ter aquela durabilidade na geladeira de 15 dias que eu falei, tá? Então, vou esperar ele dar uma esfriada e vou cortar para vocês verem. Os meus pães já esfriaram. Ó. Agora, como que eu faço para armazená-lo? Eu guardo o pão que eu vou estar cortando, no caso hoje pro café, eu coloco ele aqui num recipiente, né, tampado,
Esse daqui que ele tem a tampa e eu guardo o que eu estou usando, o outro vai pra geladeira, tá? Voltei aqui pra bandeja pra eu mostrar pra vocês. Então, eu vou separar aqui e vou cortar pra vocês verem, olha só. Deixa eu ver se pega uma posição boa. Pra vocês verem como ele fica bem macio e bem bonito, olha só. Ó. Não sei se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele é bem macio, olha só. Bem fofinho. Deixa eu cortar aqui agora uma fatia pra vocês verem. Opa, deixa eu pegar daqui que vai ficar mais fácil. Olha só. Lembrando-se que o pão, enquanto ele está quente, é mais difícil de cortar, né? E quando ele está frio, ele é mais fácil. Olha só que fatia de pão linda. Olha só. Fica um pão bonito e principalmente gostoso, tá? Então, finalizando o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique no joinha, assim vocês não perdem a receita. Agradeço pelo seu prestígio de colaboração. Se puderem, compartilhe para ajudar na divulgação. Obrigada e até o próximo vídeo.